Você continua de pé, irmão. Quem falou você sentar? Olha, não sei, mania, sentar, preguiça não é de Deus. João 6, nós vamos ler juntos, texto que vai ser projetado. João capítulo 6, versículos de 1 a 15. E aí faremos essa leitura da seguinte maneira. Eu vou ler um versículo e os irmãos vão ler juntos o versículo seguinte. João capítulo 6, a partir do verso 1, texto que já está aí projetado. Obrigado. Algum tempo depois, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pães suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Então, Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam, e o mesmo fez com os peixes. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se sozinho novamente para o monte. Amém. Os irmãos podem agora se assentar. Queridos, uma história famosa. Jesus multiplicando pães e peixes. 5 pães, 2 peixes usados para alimentar uma multidão de mais de 5.000 pessoas. E ao final ainda sobraram 12 cestos cheios. Então é uma coisa assim, extraordinária. Repare que esse é o único milagre que os 4 evangelhos narram, registram. Há milagres que você vai encontrar só em Mateus, outros só em Lucas, outros só em João. E essa multiplicação você vai encontrar nos 4 evangelhos. Então, podemos dizer que foi algo que ficou assim marcado na experiência, na mente, na vida daqueles discípulos. Mas eu gostaria de convidar você nessa manhã a olhar para essa passagem e pensar em algumas dimensões do servir que nós podemos identificar nessa história. Nós temos visto em nossa série de mensagens que a nossa identidade espiritual é o serviço. Somos chamados a servir. E a primeira dimensão do servir que aparece aqui no texto tem a ver com a percepção da necessidade do outro. Podemos descrever essa situação como um ato de serviço por parte de Jesus, não é verdade? Jesus serviu a multidão com alimentos, com pães e peixes.
Mas tudo isso começa com a percepção de que aquelas pessoas estavam com fome. Estavam o dia todo seguindo Jesus, estavam cansadas, já era tarde, possivelmente era uma região distante da cidade, não havia mercados, não havia casas, ninguém para comprar ou pedir comida. E Jesus olha para aquela situação, percebe o seguinte: essas pessoas precisam se alimentar. Irmãos, nós servimos a Deus servindo a pessoas. E isso não se limita a quatro paredes da igreja, às quatro paredes da igreja. Então a gente precisa sempre ter em mente a geografia do servo. A gente é servo de Deus em todo e qualquer lugar. Há extremos que devem ser evitados aqui. Tem gente que simplesmente ignora todas as pessoas que estão ao seu redor durante a semana, mas se considera servo de Deus, porque tem um cargo na igreja e serve aos domingos. Por outro lado, tem gente que faz algumas coisas boas durante a semana e se considera servo de Deus por isso, ainda que tal pessoa não leve Deus em consideração na hora do seu agir. Então são duas perspectivas erradas. Servimos as pessoas porque somos servos de Deus. Servimos as pessoas por obediência ao Senhor e para a glória de Deus. Não é por causa delas. E nem, muito menos, para ganhar alguma coisa em troca. Servimos as pessoas porque entendemos que isso agrada ao Senhor e a vida delas importa para Deus. Servimos a Deus servindo pessoas. Servimos ao Senhor dentro e fora da igreja e dentro dela. Servimos na igreja por obediência ao Senhor e para a glória dele. Agora, mesmo quando servimos na igreja, levamos ou temos em vista pessoas que serão beneficiadas pelo nosso serviço. Afinal, eu não estou aqui, por exemplo, para pregar para os anjos. Não estamos transmitindo o culto para os serafins. O time de recepção não trabalha para acolher os querubins. Servimos a Deus servindo a pessoas. Sim, você pode servir às plantas, aos animais, ao meio ambiente, mas não há como servir a Deus ignorando, desprezando as pessoas que estão ao seu redor. Qualquer serviço que executemos, seja cuidar de um animal, seja lavar a louça, seja levar o filho para a escola, qualquer coisa, precisa ser feito em obediência ao Senhor e para a glória dele. Isso vale para a gente como cristão individualmente, isso vale para nós enquanto comunidade. A atuação da igreja não pode se limitar ao espaço físico em que nos reunimos. Como igreja, somos chamados a servir a Deus e as pessoas da cidade. Servimos a Deus e as pessoas, orando por elas, proclamando o Evangelho, discipulando, mas também demonstrando o amor de Cristo por meio de ações concretas que visam abençoar, minimizar os efeitos do pecado, sejam eles efeitos físicos, sejam eles efeitos emocionais, sejam eles efeitos sociais, sejam eles efeitos espirituais. Somos chamados a semear esperança em um mundo marcado por desespero e angústia. Seja individualmente, como cristão,
seja enquanto comunidade, de maneira comunitária. Servimos a Deus servindo pessoas. A percepção, então, das necessidades das pessoas é vital nesse processo. As pessoas estavam com fome. Adiantava Jesus fazer chover flores do céu? Adiantava distribuir Bíblias? Tirar água da rocha? Abrir os céus e dar uma visão dos mistérios celestiais? A necessidade era comida. O Evangelho, irmãos, nos ensina que as necessidades espirituais precedem as necessidades físicas, emocionais e materiais. Isso é fato. Claro, na palavra de Deus. Porém, em nenhum lugar na Escritura você vai encontrar que a satisfação espiritual anula as outras necessidades ou que elas não importem. Por isso, enquanto o povo de Deus caminhava no deserto, Deus fez cair maná do céu. Por isso, na história do profeta Elias, quando Elias teve um momento de angústia, de profunda depressão, Deus cuidou dele, enviando corvos para o alimentar. Jesus ensinou que a gente deve buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Por quê? Porque Ele sabe de nossas necessidades físicas. Não porque elas não importem, mas porque Ele sabe e Ele está preocupado em cuidar das nossas necessidades, dos alimentos e das vestes. E lá, irmãos, nos novos céus e na nova terra, quando Cristo voltar e a nova Jerusalém descer do céu, sim, continuaremos a ter necessidades, porque continuaremos sendo criaturas, mesmo com corpos transformados. Não seremos transformados em anjos ou em deuses. A diferença é que lá teremos condição de suprir todas as nossas necessidades, continuamente com fartura. No paraíso não existem ausências. Teremos a plenitude da presença de Deus. E o que Ele nos proporcionará será a plenitude de alegria. Agora, antes de chegarmos lá, a realidade desse mundo é bem diferente. Temos necessidades não supridas. Por isso você e eu precisamos de ajuda. Às vezes, irmãos, precisamos de ajuda para carregar uma sacola. Se você prestar atenção nas ruas da cidade, você vai ver, vez ou outra, pessoas que precisam de ajuda para você carregar uma sacola. Às vezes precisamos de ajuda para alguém ficar com o nosso filho, para a gente ir ao médico, para a gente resolver um problema. Às vezes precisamos de ajuda para arrumar um emprego. Às vezes precisamos de ajuda para enfrentar um problema no nosso casamento, para realizar uma tarefa na igreja. Às vezes precisamos de ajuda para comprar um remédio. Às vezes precisamos de um conselho. Às vezes precisamos de alguém para estar com a gente no momento de solidão. Às vezes precisamos de uma carona. Irmãos, o tempo todo, todos nós temos necessidades. Não existe pessoa sem necessidades. Não existe. Todas as pessoas que existem ao nosso redor possuem necessidades. Todos os seus amigos, todos os seus familiares, todos os seus colegas, todos os irmãos da igreja, toda pessoa que você vê na rua, conhecida ou não,
todas precisam de ajuda em alguma área. Às vezes a gente não admite. Há pessoas que se entregam a algum tipo de prazer momentâneo para tentar esquecer das suas reais necessidades. Se iludem. Outras preferem fingir que está tudo bem. Tem gente que não gosta de ser ajudado. Tem gente que o orgulho a impede de pedir ajuda. Às vezes, existem necessidades que a gente nem sequer tem noção que tem. Temos necessidades diferentes, óbvio. Há pessoas que possuem, às vezes, muito mais necessidades do que outras, né? Então, a gente não pode comparar alguém que, essa noite, por exemplo, dormiu na rua, com eu e você que temos uma casa e uma cama para dormir. Tem pessoas que têm muito mais recursos para lidar com as suas necessidades, é verdade. Mas sempre temos necessidades. E é preciso dizer que, às vezes, o recurso que nos falta não é o financeiro. Às vezes, simplesmente não temos ninguém para conversar. Temos necessidade de amigos. Às vezes, temos necessidade de um suporte emocional. Às vezes temos necessidade de uma informação, porque às vezes nós nem sabemos sequer que existe uma solução para o problema que estamos enfrentando. Cada necessidade do outro, irmãos, guarda isso no seu coração. Cada necessidade do outro é uma oportunidade para você servir. Deus nos criou com necessidades. Cada necessidade do outro é uma oportunidade para você demonstrar amor, para você abençoar, para você ser instrumento de Deus. Isso requer empatia, sensibilidade, compaixão, atenção. E para isso, irmãos, nós não precisamos nos apegar a qualquer tipo de valor trabalhado pela nossa cultura ou sociedade. Basta olharmos para Jesus. Não houve ninguém mais atencioso à situação do ser humano, ninguém mais compassivo, ninguém mais sensível à dor do outro que Cristo. De modo que, se somos discípulos desse Jesus, precisamos perceber a necessidade do outro e nos dispor a ajudar. Talvez nessa altura, né, aí o pecado que habita na sua mente já começa a construir algumas ressalvas. Aí a gente já começa a se defender, né, a se justificar. Ah, pastor, mas sabe como é que é, né? Tem gente difícil, tem gente complicada, tem gente que não merece ser ajudada, tem gente que quer se aproveitar da gente. Nosso modelo, irmãos, é Jesus. O Evangelho só te dá uma única alternativa: servir as pessoas que estão ao seu redor de acordo com os recursos que Deus te deu. Não dá para servir a todos. Mas você não age como discípulo de Jesus se não serve a ninguém. O Evangelho não nos pede para fazer além do nosso alcance. Mas eu não agrado ao Senhor quando eu faço menos do que eu posso. Lá em Eclesiastes vai dizer: tudo que vier à sua mão, faze-o conforme as suas forças. Então, meu conselho, meu irmão, minha irmã, minha dica, meu pedido, minha orientação para você, hoje, nessa semana, é: sirva de forma intencional, por meio de pequenos gestos. Sirva alguém lembrando, falando para a sua mente, por que você está fazendo?
eu estou servindo a fulano por obediência ao Senhor e para a glória de Deus. Preste atenção nas necessidades das pessoas ao seu redor. Fique mais atento. Porque aquela história, já falei isso aqui, né? Para tudo e para todos nós respondemos assim: fulano, estamos junto. Mas é só uma bela resposta de WhatsApp. Na maioria dos casos estamos mentindo. Para não dizer que estamos sendo hipócritas. Porque não estamos disponíveis. Então precisamos, irmãos, vencer essa barreira. E, de fato, perceber o outro. Olhar com mais empatia. Lembre-se, é mais do que apenas ajudar, é servir. É servir. A série não é sobre ajuda, a série é sobre servos. Porque somos servos não do outro, somos servos de Deus. Mas servimos a Deus servindo ao outro. Então, naquele momento que eu estou com o outro, eu estou servindo a Deus, fazendo para Deus. É disso que trata o Evangelho, porque Deus nos serviu por meio do seu Filho. Ele envia o seu Filho ao nosso encontro. Ele viu a sua, a minha, a nossa necessidade e se importou. Servimos as pessoas porque fomos servidos com a graça de Deus. Como o Rodrigo colocou, servimos com perdão porque fomos perdoados. Servimos porque recebemos. Jesus percebe a necessidade das pessoas. E ali, ele começou a desafiar os discípulos a arrumarem comida. Só que não havia comida naquele lugar. Não que desse conta daquela multidão. E de repente acharam alguém com 5 pães e 2 peixes. Meu irmão, minha irmã, você precisa saber de uma coisa. É uma tentação que todo pregador sofre. Todo pregador sofre a tentação de acrescentar informações à Bíblia. Né? Então, é muito tentador especular sobre esse rapaz. Né? Ó, por que ele estava fazendo ali? Né? Porque só ele tinha 5 pães e 2 peixes. Quando ele saiu de casa, o que ele pensou? Será que ele comeu e sobrou? Ou será que ele guardou para comer no final do dia e estava com fome? Enfim, não dá para saber. Mas uma coisa é certa, ele tomou uma decisão. Ele tomou a decisão de compartilhar o que ele tinha. Porque a outra alternativa é você achar que os discípulos foram lá e roubaram, né? Ou tomaram à força. Então, se estas opções elas são inválidas, a melhor explicação é que os discípulos chegaram para ele e disseram: ó, Jesus está procurando aí alimentos para a gente alimentar a galera. De alguma forma, ele colocou à disposição o que tinha. Então, irmãos, o desafio de servir é lembrar que a gente sempre tem algo para compartilhar e abençoar. O tempo todo, Deus nos serve com graça, com misericórdias, com bênçãos. Guarde uma coisa no seu coração. Quando você serve, você não está dando nada. Você está compartilhando o que Deus te deu. Porque a ideia do doar faz com que a gente pense que está abrindo mão de alguma coisa que a gente conquistou, que é nosso. Não tem a ver com perder, tem a ver com servir. Mas isso não é natural. Não é natural. Não somos pessoas naturalmente dispostas a doar, a dividir, a compartilhar. Ao contrário, naturalmente o pecado nos faz egoístas, individualistas. Então é uma decisão espiritual.
Você não vai acordar amanhã, segunda-feira, e espontaneamente sentir no seu coração um desejo absurdo, incrível, de doar, de dividir, de servir, de abençoar as pessoas. Amanhã, possivelmente, você vai acordar com a mesma preguiça que você acordou hoje. Talvez pior. Seu corpo sente dores, você tem contas para pagar, tem um chefe chato, tem um vizinho complicado, tem parente difícil. Isso não vai mudar, irmão. Então você precisa exercitar, treinar, repetir, até que o seu corpo e a sua mente, a sua alma fiquem condicionados ao servir. Fazendo isso intencionalmente, por obediência ao Senhor, até que você olhe para o outro e você não veja o outro, porque não importa o outro. Nesse sentido, eu estou fazendo ao outro porque ele tem necessidades e eu estou servindo a Deus. Ponto. Uma mentalidade que é transformada continuamente pela graça e abençoa as pessoas com amostras da graça de Deus. E aí a gente volta à questão da gente olhar a necessidade que está ao nosso redor. Porque às vezes aquilo que para a gente, irmãos, é fácil, aquilo que para você é tão corriqueiro, cotidiano, quase irrelevante, às vezes para a pessoa do seu lado é uma necessidade muito séria. Somos servos porque devemos servir. Podemos servir. Não há ninguém, se todo ser humano, todos nós, temos necessidades, todos nós podemos servir. E a partir do momento que a graça de Deus nos alcança, todos nós aqui podemos servir ao Senhor e servir ao nosso próximo. Porque somos chamados a compartilhar o que temos, não o que não temos. Eu não posso te abençoar com o que eu não tenho. Mas tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E se vem do céu, é um instrumento para abençoar alguém. Tem pessoas, como falamos, que só precisam de uma ajuda muito simples. Carregar uma sacola, dar uma carona, apresentar uma informação, fazer companhia, um pouco do nosso tempo, orar com a gente, uma conversa, uma ajuda. Se a sua necessidade, por exemplo, for aprender alemão, eu não posso te ajudar com isso, porque eu não consigo te ensinar alemão, porque eu não sei alemão. No momento também não tenho grana para te mandar para a Alemanha, nem vou pagar um curso para você. Mas a gente pode correr atrás, juntos. Eu posso te pôr em contato com pessoas que eu conheço que falam alemão, outros que moram na Alemanha, e por aí vai. Então, a gente compartilha o que tem, não o que tem, mas sempre temos algo a compartilhar, irmãos. Então, não me leve a mal, mas se você não compartilha, se você não serve, é porque você está sendo negligente, omisso, com aquilo que Deus tem te dado. A não ser que você diga para mim, pastor, Deus, meu índice de bênção é 0, negativo. Esse mês Deus não me abençoou nada. Esse ano Deus não me deu nenhuma bênção. Então aí é uma outra conversa. Mas se bênçãos têm chegado na sua vida, temos o desafio de servir e abençoar. De forma diferente, de forma diversificada, mas o chamado está sobre a nossa vida. Compartilhamos, irmãos, o que temos, nossa fé, nosso conhecimento, nossa experiência, nossos recursos, nosso tempo, nosso trabalho, nossas casas. Compartilhamos uns com os outros, servimos uns aos outros. Sabe, algo que me deixa muito feliz aqui na igreja é quando eu fico sabendo de pessoas que estão se ajudando. Sabe, irmãos fazendo por irmãos,
sem que houvesse qualquer pedido formal, qualquer tipo de intervenção da igreja. Então não foi o pastor que pediu, ou o time A, ou o time B que solicitou. Alguém percebeu que o outro estava precisando de ajuda. E a pessoa se dispôs. Ou a pessoa sentiu a vontade de compartilhar a sua necessidade e foi abençoada. Triste é o inverso. Pessoas que precisam de ajuda e não compartilham a sua necessidade. E outras que compartilham e às vezes não encontram ninguém para ajudá-las. O projeto da igreja, irmãos, o projeto de Jesus para a igreja é uma comunidade onde a gente lava os pés uns dos outros. Às vezes, você precisa simplesmente estender o seu pé para que o outro lave. Às vezes, você precisa pegar a bacia, pegar a água, pegar a toalha e dizer para o outro, eu vou lavar seu pé. É o testemunho que devemos dar ao mundo. Agora, o que vale aqui entre nós, precisa também valer lá fora. A igreja funciona como uma espécie de arena de treinamento, né? Com exceção do Romário, quem não treina, não joga, né? Então, se você não serve aos seus irmãos na fé, dificilmente você desenvolverá a visão, a prática de servir em obediência a Deus e para a glória do Senhor, gente que você nem conhece. Gente que você nem sequer simpatiza. Gente que, na verdade, até te quer o mal. Mas você precisa servi-la, porque Jesus falou sobre isso. Então, a igreja, ela é esse processo de treinamento. Treinamos, repetidamente, condicionamos nossa mente, nosso corpo, nossa alma, para que lá fora, onde lidamos com pessoas que não têm a mesma fé com a gente, que não têm o mesmo objetivo que a gente, que têm uma mentalidade oposta, que muitas vezes quer o nosso mal, você precisa servi-las. Certeza, irmãos, que há pessoas perto de você que podem ser abençoadas pelas coisas que Deus já colocou em sua vida. Chama atenção para uma questão. Preste atenção nisso. Suas orações. É muito comum, e possivelmente você fez orações assim nos últimos meses, semanas. É muito comum a gente orar para receber o que não tem. E de alguma forma nós condicionamos o servir a Deus à recepção dessas bênçãos. Então a gente fica assim, Senhor, se o Senhor me abençoar com um X, aí, então, eu passarei a te servir com Y. Errado, irmão. Você está orando errado. Eu queria te dar essa dica também. Considere mudar a sua oração e dizer para o Senhor, Senhor, abre os meus olhos e me ensine a servir ao Senhor com o que eu tenho. Com o que eu tenho. Servir ao Senhor com o que eu tenho hoje. Com esse corpo, com essa família, com esse trabalho, com essas limitações, com essas doenças, com esses problemas financeiros, com essas questões emocionais. Servir ao Senhor com o que temos. Deus pode te dar muito mais. Eu creio, irmão, eu creio, né? Que Deus pode te dar muito mais, Deus pode fazer milagres. Nossa, eu espero isso para a minha vida, eu espero isso para a minha família, eu espero isso para a nossa igreja, né? Então a gente pode com tranquilidade dizer, né? Porque não tem essa coisa de que o ano que vem vai ser o ano do milagre, né? Aqui na igreja todo ano é ano do milagre, porque todo ano a gente está servindo ao Senhor que faz milagres, então pronto.
Mas eu não posso condicionar a recepção de algo na minha vida ao serviço. Eu já sou servo. E eu sou chamado a servir com o que eu tenho. Então isso nos leva à perspectiva da multiplicação. Veja, Jesus não fez chover pão do céu. Jesus não fez nascer peixe nas árvores. Ele multiplicou o que tinha. Servir ao Senhor com o que se tem, em obediência para a glória de Deus, é crer que, enquanto compartilhamos, Deus multiplica. Enquanto servimos, Deus multiplica. Ele multiplicou o azeite, quando? Enquanto a viúva derramava azeite sobre as vasilhas. Ele multiplica os pães, enquanto os pães eram distribuídos. Mas Ele também multiplica as forças aos que estão cansados e sem vigor. E multiplica a fé aos que estão enfrentando dúvidas e limitações. Multiplica a sabedoria aos que precisam tomar decisões difíceis e fazer escolhas complicadas. Ele multiplica unção e graça àqueles que precisam ministrar e servir e se sentem vazios e esgotados. Irmãos, o Deus da provisão é o Deus da multiplicação. E nós, como servos desse Deus, precisamos servir e compartilhar o que temos, crendo na provisão da multiplicação. E aí eu queria te chamar a atenção para uma outra dimensão ainda do texto. Algo talvez mais sutil. Veja você. O que Jesus multiplicou? Pães e peixes, você já sabe. E é fácil a gente pensar no dono dos pães e peixes e dizer que ele serviu, porque ele compartilhou o que tinha. Verdade? Mas se a gente começar a olhar para trás, pensa comigo. E se começarmos a pensar na pessoa que pescou os peixes? Ou nos donos dos barcos que alugaram ou emprestaram suas embarcações para a pescaria? E se pensarmos naquele que plantou o trigo? No outro que colheu o trigo? No outro que moeu o trigo? Naquele que guardou, embalou, vendeu, comprou? No outro que juntou todos esses ingredientes e fez o pão? E finalmente naquele que vendeu o pão ao menino? Então, irmãos, veja, a realidade econômica, né, da nossa sociedade, ela nos atrapalha a ter essa perspectiva. Porque raramente nós pensamos no nosso trabalho como uma forma de servir alguém, de abençoar alguém. Então, a gente é refém dessa mentalidade que separa sociedade e igreja, mundo e igreja, secular e sagrado. Só que, volta lá atrás, a geografia do servo não se limita à igreja, não se limita à sua casa. Somos servos de Deus em todos os lugares, em tudo que fazemos. Cada trabalho, cada atividade que exercitamos precisa ser marcada pelos parâmetros da obediência ao Senhor e da intenção de glorificar a Deus e abençoar pessoas. Às vezes, tem gente que trabalha, por exemplo, o dia inteiro atrás de um computador. Você nem sequer vê gente. Seu desafio é, no exercício do seu trabalho, agir em obediência ao Senhor e trabalhar de forma que o nome de Deus seja glorificado e pessoas sejam abençoadas. Os meus limites éticos, o que eu posso ou não fazer no trabalho, na faculdade, na escola, no estágio, são a obediência ao Senhor, a glória de Deus e o benefício das pessoas. Todo trabalho, irmãos, todo trabalho é serviço prestado a alguém. Ainda não estamos servindo aos marcianos, nem aos anjos, nem aos querubins, nem aos serafins.
Então, algum ser humano será beneficiado ou prejudicado pelo seu trabalho. Alguém irá consumir e utilizar o seu serviço e produto. Você já pensou, e aí vem mais um desafio de oração para você? Você já pensou em orar pelas pessoas que serão beneficiadas pelo seu produto ou serviço? Sabe? Orar pela pessoa que vai morar na casa que será construída pelo tijolo que você vendeu? Ore pelos seus clientes. Ore pelos seus fornecedores. Ore pelos seus alunos. Ore pelos seus colegas. Ore pelos seus chefes. Ore pelos seus funcionários. Servimos a Deus servindo pessoas, agindo de acordo com a vontade dEle, não importa onde estejamos, buscando a glória dEle, não importa onde estejamos, buscando abençoar vidas, não importa onde estejamos. E por fim, essa história toda nos ajuda a pensar no milagre do Evangelho. Sabe, o Evangelho nos fala de milagres no início, no final e durante toda a jornada. No início, há o milagre de Deus que transforma pecadores perdidos em servos acolhidos. Deus olhou e viu a nossa necessidade. Viu o ser humano perdido, oprimido, escravizado. Ele se importa, ele envia o seu filho. No início, o Evangelho nos apresenta o milagre do perdão. O milagre da libertação, da reconciliação com o Senhor. Você não fez nada, por isso é milagre. Ele fez por você o que era impossível. Para nossa salvação, Deus doou o seu Filho, enviou o seu Filho ao mundo para viver por nós e morrer por nós. Jesus caminha o caminho da obediência até a morte, glorifica a Deus com a sua vida e nos abençoa com a sua existência. Deus ressuscita Jesus dos mortos, o exaltou e derrama sobre a igreja o Espírito Santo. No início existe o milagre da conversão, porque um dia o Evangelho chega ao seu coração. O Espírito Santo toca a sua vida, você crê, você responde com fé, e você é acolhido no povo de Deus pelo batismo. Esse é o início. Mas há um final. No final, todas as promessas do Senhor serão cumpridas. No final, teremos o milagre da plenitude. A transformação de todo esse universo em novos céus e nova terra. No final, teremos o milagre de viver sem dor, sem tristeza, sem cansaço, sem morte, em um mundo em que tudo é, ou tudo será, justiça, verdade, santidade, paz, alegria, beleza, comunhão com o Criador. No final, o milagre de ver cessar a violência, o egoísmo, a exploração de pessoas, as guerras, a fome, as doenças, todo tipo de misérias. Um dia viveremos esse milagre. Então nós temos o milagre do início, da obra de Cristo, da obra do Espírito, da graça em nossa vida. Nós temos o milagre do fim, da vinda de Jesus, da consumação dessa história. Mas existem os milagres da jornada. Os milagres durante. Os milagres que experimentamos enquanto caminhamos como servos de Deus. Milagres que experimentamos enquanto nos colocamos nessa posição de servos, compartilhando o que temos, obedecendo ao Senhor, visando abençoar pessoas, glorificando a Deus dentro e fora da igreja. Servimos ao Senhor porque milagres já aconteceram em nossa vida. Servimos ao Senhor porque cremos que outros milagres acontecerão. Mas há milagres, irmão.
Há milagres que nós só experimentaremos, ou só experimentamos, à medida, e tão somente quando nos dispomos a servir. Aquele dia Jesus falou, peguem os pães. Ele pegou, ele orou, ele agradeceu a Deus, ele consagrou o Senhor, e ele deu para os discípulos, ele falou, agora vocês vão lá e distribuam. Eu quero terminar com isso. Talvez você naquela hora fale assim, bem, não, eu não vou passar por essa vergonha, né? Tem um montão de gente aqui. Jesus, estou fora, desculpa, hein? Sou legal, mas para mim não dá. Só vivenciou o milagre aqueles que pegaram os pães e obedeceram à ordem de Jesus de servir, de distribuir. Quando a gente ouve, obedece e serve, a gente experimenta milagres. Então, eu queria convidar você a fechar os seus olhos e a orar. Há algumas orações importantes que você precisa fazer. Falei de alguma delas aqui. Eu queria desafiar você a orar nesse sentido. Falamos da gente orar no sentido de perceber as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. Peço ao Senhor para que você tenha esse olhar. Peço ao Senhor para que você seja mais sensível. Peço ao Senhor graça para você servi-lo com o que tem. Diga para o Senhor, Senhor, hoje eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Sabe? Talvez a sua visão do que você tem é a mesma visão que os discípulos tiveram quando olharam aqueles pães e peixes. O que é isso para essa multidão tão grande? Como é que eu posso servir ao Senhor só com isso? Com essa vida? Com essa condição espiritual? Com esses recursos? Com essas limitações? Mas o Senhor te chama a servi-lo mesmo assim. Ele pede que você apresente a Ele o que você tem. Porque o que você tem foi Ele que te deu. Foi Ele que te deu. Peça ao Senhor. Ore ao Senhor para que você tenha essa condição de servi-lo em todos os lugares. Peça ao Senhor que o seu trabalho, que o seu dia a dia, sua vida profissional, seus estudos, suas interações, onde você esteja como servo de Deus intencionalmente, obedecendo a Ele, para a glória dEle, abençoando vidas. Peço ao Senhor para que sua experiência na igreja seja uma experiência de serviço, em obediência a Ele, para a glória dEle, servindo a pessoas. Ah, Deus, chega uma hora, Senhor, que a gente esquece. Chega uma hora, Senhor, que a nossa mente, ó Deus, ela nos ilude, a gente se acostuma a pensar de que servir é uma coisa que a gente faz de vez em quando. A gente começa a achar, Senhor, que a gente merece o que tem. A gente começa a achar que servir é para alguns, mas não para a gente. Começamos a achar que temos tantas coisas e problemas e situações. Talvez não tenhamos tempo, condições, recursos,
fé, condição espiritual. A Deus, em nome de Jesus, age com Teu Espírito Santo e vem lavar a nossa mente, ó Pai. Vem lavar a nossa mente desses maus pensamentos. Vem lavar a nossa mente desses pensamentos equivocados. Vem lavar a nossa mente, Senhor, desses pensamentos completamente errados e contaminados, ó Deus, pelo pecado. Purifica o nosso pensar, purifica o nosso sentir. Dai nós, ó Pai, coloque em nós uma nova disposição, uma nova mentalidade, mas, ó Deus, como falamos aqui, para que essa experiência seja sustentável na nossa vida. Precisamos, ó Pai, repetir, exercitar. Incomoda-nos, ó Pai, para que esse sentir de agora não se restrinja a esse momento de culto de igreja. Que esse sentir, ó Pai, desse momento na Tua presença, ele se prolongue, Senhor, durante esse dia. E que amanhã, ao acordarmos, ó Pai, possamos intencionalmente orar. Intencionalmente lutar contra as tendências do nosso corpo. Para agirmos como servos do Senhor, em obediência ao Senhor, para a glória do Senhor e visando abençoar vidas. Que isso seja realidade nas nossas relações familiares, que comece dentro da nossa casa, que comece nas nossas relações como irmãos em Cristo, dentro da igreja, e que se estenda, se espalhe, Senhor, por onde quer que andemos. Que tenhamos uma vida marcada, Senhor, por essa condição de servo, porque é um privilégio ser servo ao Senhor. Ah, Deus, e abre os nossos olhos para celebrar os milagres que o Senhor faz enquanto servimos, ó Deus. Ah, Deus, dá-nos um coração agradecido. Que as maravilhas dos milagres que o Senhor faz enquanto te servimos anime o nosso coração. Peço, Senhor, de modo muito especial que o Senhor multiplique, Senhor. Multiplique o que temos, ó Deus. Multiplique nessa hora a fé daqueles, ó Pai, que se acham tomados de dúvidas, ó Deus. Multiplica a força e o vigor daqueles, ó Pai, que se acham desanimados. Multiplica a nossa disposição de lutar contra o pecado, ó Pai. Para aqueles, ó Pai, que se sentem caídos, ó Deus, e sem condição de seguir em frente. Multiplica, Senhor, a paciência. Multiplica, Senhor, a mansidão. Multiplica, Senhor, o domínio próprio. Multiplica, Senhor, a alegria. Multiplica, Senhor, o desejo de te servir. Multiplica o nosso amor ao próximo. Multiplica a nossa disposição de perdoar. Multiplica a nossa tolerância, Senhor. Multiplica, Senhor. Multiplica sobre as nossas vidas. Para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.